É uma canção da nossa igreja também. Abra sua Bíblia aí em Êxodo. Capítulo 12. Êxodo 12, 11. Diz assim a palavra do Senhor: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Declare comigo: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor, fala conosco por meio desta palavra, que possamos compreender esses dias que estamos de Páscoa, Senhor Deus, e que possamos, na aplicação do que a Páscoa representa para nós hoje, viver cada dia o cristianismo honrando este sacrifício, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amados, o tema é Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Diga comigo: Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Êxodo capítulo 12 vai falar mais detalhadamente sobre a Páscoa, né? A gente, por exemplo, fala de 3 festas bíblicas, mas são 7 na verdade. E dentro de Páscoa, por exemplo, você tem a festa dos pães asmos, e você vai encontrar isso muito bem no livro de Êxodo capítulo 12. Se você quiser saber mais sobre a festa, os elementos que foram, que Deus deu para participar da ceia, você vai encontrar aí no capítulo 12. E o propósito dessa mensagem é a gente fazer uma aplicação da Páscoa do Êxodo para Cristo e aplicar isso para nossas vidas. Amém? Assim como para os judeus a Páscoa ela tem o significado de libertação, livramento, de salvação, para nós cristãos também tem o mesmo significado. E a gente vai fazer essa analogia aqui e fazendo uma aplicação para que a gente possa dar valor à festa da Páscoa. Eu quero, e o meu desejo é esse, como teu apóstolo, levar você ao conhecimento da palavra, para você não olhar a Páscoa como um evento qualquer religioso. Não é um evento qualquer. A Páscoa é uma festa do Senhor e que tem muito a ver conosco também, não só com Israel, mas tem tudo a ver conosco. Na verdade, a Páscoa já era um pré-anúncio de Deus daquilo que Ele iria fazer no futuro através de seu Filho Jesus, e nós vamos entender isso. Então, depois dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão egípcia. O Senhor levantou então Moisés para que ele fizesse essa condução, para que a obra da libertação ali do Egito acontecesse. Ele levanta então Moisés, e quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a teologia bíblica, nós vamos aprender que Moisés era um tipo de Cristo, porque ele estava ali sendo levantado como um libertador para Israel. Olha como as coisas já vão apontando, né, para Cristo aqui.
Então, Deus levanta Moisés, dá um desígnio para ele, para que ele liderasse este êxodo. E também, para quem não sabe, a palavra êxodo significa saída. Então, a palavra êxodo no hebraico é saída. Então, Deus levanta Moisés para fazer o povo de Israel sair do Egito, ser liberto da escravidão egípcia. O nosso Deus é um Deus que age na história, guarde isso no teu coração. O nosso Deus é um Deus que age na história. E este evento já era um apontamento profético futuro. E é aqui que nós entramos também na história. Nós sabemos que a Páscoa é a primeira das festas do Senhor instituídas por estatuto perpétuo. Aqui está outra razão, porque nós precisamos continuar celebrando as festas, Eduardo, porque é ou foi instituída por estatuto perpétuo. E como, irmãos, eu fico indignado que isso se perdeu ao longo da história, e a minha indignação é porque houve uma ação maligna no cristianismo, e os teólogos da idade lá do século XVI, século XVIII, trouxe uma roupagem muito greco-romana para o cristianismo. Isso foi um problema. E deixa eu corrigir uma coisa aqui para você, como ovelha desse ministério. O nosso cristianismo, irmãos, presta atenção, o nosso cristianismo não pode ser vivido dentro de uma visão greco-romana. O nosso cristianismo tem que ser cristão judaico. Amém, amados? E eu vou dizer mais uma vez nessa noite algo importante, que eu falei aqui, talvez você nem tenha percebido. Quando Deus escolhe Israel, Ele escolhe Israel para ser modelo, tá? Israel não foi escolhido só como o único povo de Deus. Deus escolheu Israel porque Ele queria se revelar aos homens, Ele queria dar um norte para os homens, então Ele tinha que escolher um povo, e aí, sim, na soberania de Deus, Ele entendeu que o melhor povo era o de Israel. Ele escolheu o seu povo Israel para se revelar a eles, ensinar os princípios a ele do reino, para que a partir de Israel, as outras nações seguissem o Deus de Israel. Então, se você entender isso aqui, você é mais uma razão para você não dizer que a igreja cristã está judaizando a igreja, quando uma denominação, um líder, passa a celebrar as festas do Senhor. Por isso que eu não gosto de falar festa judaica, porque a Bíblia fala de festas do Senhor. Então isso é importante, tá? Só que a Páscoa, ela tem muito a ver conosco. Aliás, todas as festas têm a ver conosco. E cada uma tem o seu propósito. Eu não vou falar de Pentecostes, não vou falar de tabernáculos, porque não é o momento agora. Mas Páscoa, você vai entender como isso tem a ver comigo e você. Como isso tem a ver com o Novo Testamento. Como isso tem a ver com o cristianismo. Você vai ver isso claramente aqui nessa mensagem. Então, Deus instituiu essa festa, como as outras, como estatuto perpétuo, com o propósito do povo de Deus celebrar a poderosa libertação da escravidão egípcia realizada por Deus. Então, esse é o propósito até hoje. Porque que Israel celebra a Páscoa? Para celebrar, né, a grande libertação, com mão forte, com mão poderosa que Deus fez de livrá-los da servidão egípcia. A semelhança do Êxodo, cumprimento profético, há 2025 anos atrás, chegou a hora, chegou o tempo de Deus nos libertar também. Então, assim como chegou um tempo, 430 anos mais ou menos, segundo os eruditos, né, os estudiosos das Escrituras, né, 430 anos depois, Deus decidiu libertar o povo. Deus decidiu livrar o povo dele da servidão e do jugo de Faraó. E passou-se os anos, agora chega um tempo que Deus decidiu resolver essa parada para todo o ser humano. E agora Ele, no tempo que Ele determinou, agora faz com que
o plano do Êxodo volte a acontecer, só que para uma libertação que vai muito além de Israel, mas para todo aquele que crê em Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, há 2025 anos atrás, o Senhor também nos libertou do Egito. E qual é a representação do Egito para nós? O mundo. Se você hoje está em Cristo, você foi liberto do mundo, né? Você não vive mais para o mundo. Eu e você, nós não somos mais cidadãos do mundo. Nós agora somos cidadãos dos céus. Aleluia. Porque fomos libertos do mundo, mas também fomos libertos da escravidão do pecado, né? E também do jugo de Faraó. Alguém pode falar quem é Faraó nos dias de hoje aí para tipificar? Quem é? É o inimigo, irmãos. Não é o Nine, não. Não é o Nine, não, tá? Não é nenhum governo. No sentido espiritual que eu estou dizendo aqui, né? O Senhor nos libertou do jugo de Satanás. E olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Quando nós, incluindo eu, andávamos no mundo, andávamos no pecado, Satanás tinha autoridade sobre nós. Então você que está aqui hoje, que não está em Cristo, ou que está afastado do Evangelho, você querendo ou não, concordando ou não, aceitando ou não, infelizmente, Satanás tem autoridade sobre a tua vida. Agora que coisa linda, quando a gente entrega a vida para Jesus, eu gosto de fazer essa cena aqui, eu acho linda, né? Vou tentar fazer aqui, não olha para minha barriga não, irmão, olha para cá. Ó, antigamente você estava aqui nessa mãozinha aqui, não, aqui à direita que você, aqui, isso. Você está aqui, aí você estava no pecado, a mão esquerda, representando o mal, entendeu? Estava sobre você, te subjugando, tá? Você estava aqui, ó, debaixo da autoridade de Satanás. Aí lá em Colossenses 1,13 vai dizer, coloca o texto aí de Colossenses 1,13, vai ficar legal vocês lendo o texto. Eu acho que é esse texto aí, Colossenses 1,13, vê se é isso. Não é 1,13 não, então eu errei. Ah, aí mesmo. Põe, tá na NVI? Põe na NVI aí. Eita glória, agora vai ficar forte o negócio. Vou lá, quando eu falar 3, você vai ler esse texto. 1, 2, 3, vai. Você nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Segura o texto. A palavra domínio ali é exousia, autoridade. O texto está dizendo que nós somos resgatados da autoridade das trevas. Então, fazendo aqui de novo essa ceninha aqui, você está aqui, né? Satanás está aqui te dominando, ó. Quando você aceita Jesus, você é transportado e a coisa reverte. E agora você tem autoridade sobre Satanás. Aplauda mais forte, irmão. Apóstolo, prova na Bíblia que eu tenho autoridade sobre Satanás. Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano algum. E quando você lê esse texto de novo, se você lê numa tradução que está aqui, Deus te deu poder, não é a tradução correta, não é, ali no grego, não é poder, dunamis, não é dunamis. No grego é exousia. Então tem diferença de poder para autoridade. Então o texto ali no grego é exousia, que é o mesmo que está aqui nesse texto que nós lemos, que você foi transportado, ou seja, você saiu de debaixo, né, Deus tirou você por meio do seu filho, tirou você de debaixo, né, de estar subjugado, dominado
na autoridade de Satanás, para agora você, em nome de Jesus, dominar ele. Meu amado, se você entender isso, Satanás nunca mais te usa como fantoche. Satanás nunca mais bagunça com você, porque quando ele tentar uma gracinha, você vai vir na autoridade, que no nome de Jesus, vai mandar ele embora, vai expulsar ele, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Aleluia, aleluia. Você vai ver como que a Páscoa tem a ver comigo e com você, porque tudo que eu estou te dizendo até agora, porque Jesus é a nossa Páscoa. Então a gente tem que celebrar a Páscoa. E não é comendo chocolate nem ovo de Páscoa, irmãos. Não há nenhum problema você comer lá o chocolate. O que eu estou dizendo é que você às vezes entra nessa vibe, falei bonito, viu? Nessa vibe aí do mundo e você perde o foco. Ei, é noite de você celebrar a tua salvação, o teu livramento, a sua libertação. E esta autoridade que você tem foi porque Jesus se fez Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse o seguinte: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O paralelo aqui que eu quero dizer para você é, assim como lá no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver Deus aparecendo para Moisés na sarça ardente, e chama ele, porque chegou o tempo, e a palavra de Deus para Moisés é: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu vim. E ali Deus comissiona Moisés para um tempo de libertação. Por quê? Porque chegou o tempo da libertação. Agora Deus está usando o apóstolo Paulo para falar à igreja de Gálatas. Mas vinda a plenitude dos tempos, ou seja, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir ou redimir, para salvar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está aqui mais um texto que declara que todo aquele que recebe a Jesus se torna filho. Aleluia. Então hoje nós cristãos também devemos celebrar a Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, que veio tirar o pecado do mundo. Então nós vamos meditar agora nos motivos que nós temos para celebrar a Páscoa, fazendo esse paralelo. Primeiro, diga comigo: a Páscoa representa livramento. E aqui tem a ver com a Páscoa do Êxodo, sobre o sangue do Cordeiro, né? O subtítulo aqui é o sangue do Cordeiro. Então quando Deus enviou a última praga, né, no Egito, né, quem conhece aí o texto de Êxodo, vocês sabem que nesse processo de Deus convencer Faraó de liberar o povo para sair, para adorar ele, uma hora Faraó liberava o povo e de repente ele voltava atrás. Com isso, Deus foi mandando pragas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas também há um estudo teológico que também diz que as pragas, elas eram intencionais, porque ao mesmo tempo que Deus movia o coração de Faraó para liberar, ele trancava o coração de Faraó para não deixar o povo sair. E aí vêm as pragas, e cada praga que Deus enviava era uma maneira de Deus desconstruir no meio dos egípcios que cada praga tinha a ver com uma divindade que eles serviam, né? Então esse era o propósito de Deus também. Mas dentro das pragas, que foram 10, a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Então, esta última praga, qual foi a estratégia de Deus? Ele iria liberar um anjo da morte, e em todas as casas egípcias que tivesse um primogênito, este anjo mataria. Essa era a estratégia. Só que
os anjos são seres espirituais. Como são seres espirituais, claro que Deus poderia dar alguma estratégia para os anjos saber quem é quem, mas Deus cria ali um princípio que depois ele usaria para chegar na salvação que nós hoje recebemos. O que ele faz? Para que os filhos primogênitos dos israelitas fossem identificados na hora que o anjo passasse, então ele falou para que matasse um cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro, colocasse nos umbrais da porta, e a marca do sangue era a marca que o anjo da morte identificaria que ali era a casa de um israelita. E aí qual era a ordem que Deus deu para o anjo da morte? Aonde você encontrar uma casa que tem a marca do sangue do cordeiro, você passa por cima e não mata esse primogênito. A palavra peça no hebraico, que é Páscoa, é passar por cima, tá? Essa é a expressão original. Então, aonde tinha esta marca do sangue, quando o anjo passasse, ele passaria por cima. Além disto, Deus também deu a estratégia de matar o cordeiro para pegar o sangue e colocar nos umbrais aqui, e aplicar para nossas vidas também. Então, nesse ponto aqui, o que está em questão ou em evidência é o sangue. Então, é o sangue de Jesus que nós estamos destacando aqui, que era a marca que deveria estar nos umbrais da porta, para que então o anjo, ele não executasse os primogênitos dos israelitas. Logo após esta praga, né, os filhos os primogênitos dos egípcios morrerem, ele então deixa, né, Faraó deixa o povo de Israel ir. Então, mas a ideia aqui é essa. Então é através deste ato do sangue que Deus deu o livramento para os primogênitos de Israel. Então, pelo sangue do cordeiro, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada contra todos os primogênitos egípcios. Através desta ação, Deus estava ensinando o povo a importância da obediência. Por quê? Matem um cordeiro, pega o sangue, coloca nos umbrais. Além disso, vocês vão pegar a carne, vocês vão comer junto com pães asmos. E ele foi dando a orientação. Então, para que eles desfrutassem deste livramento, teve que haver uma obediência. Fala, se você quer livramento, fala para quem está do seu lado agora. Fala, se você quer livramento, tem que andar debaixo da obediência daquele que pode te livrar. Quem pode dar um glória aí? Aplauda é bonito, irmão. Eu tomo uma aguinha aqui. Então, obediência. Então, através desta ação, Deus estava ensinando o povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-os para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Este dia chegou para a glória de Deus, há 2025 anos atrás, e quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele então faz a declaração. E para você que está aqui nos visitando, quem é novo convertido, esse texto é fundamental para você entender por que nós devemos celebrar a Páscoa nos dias de hoje. Quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, e Jesus estava vindo ao encontro dele, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro lá do Êxodo já era uma tipificação do que acontecia no futuro, e Jesus viria para ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Lembra que eu falei no início? Lá livrou apenas os israelitas da morte, lá no Egito. Agora não, quando o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo morreu,
a salvação veio para todos os povos, línguas, nações. Viu como que Deus usava Israel no bom sentido como exemplo, como modelo? Ele lá atrás estava revelando um princípio de remissão, de salvação. E agora ele estende esse livramento da morte, que nós vamos ver aqui, a todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Então todos nós sabemos que devido ao pecado, nós estávamos também condenados à morte. Sim ou não? Estávamos condenados à morte eterna. E aí Romanos 3:23 deixa isso muito claro, porque todos pecaram e separados, destituídos foram da glória de Deus. Mas como profetizou Isaías, você pode colocar aí por favor Isaías 53, de 4 a 7 na versão ARC. Rapaz, eu não vi zap aqui, se vocês me mandaram pedindo, eu peço até vocês para me ajudar nisso aí, que eu ia passar os textos e esqueci, para a gente ser mais dinâmico. Mas coloca aí por favor. Existem alguns textos que eu quero que você leia, porque é uma mensagem proclamada, mas também de ensino, e eu quero que ela seja o máximo de dinâmico possível para você sair daqui abençoado, amém? Então, nós vamos fazer essa leitura responsiva, eu vou ler o par, você vai ler o ímpar, e nós vamos ler do 4 ao 7, né? E a palavra aqui, que eu estou trazendo para a gente ler esse texto, é falando de que nós estávamos condenados à morte, né? Porque o texto diz que todos nós pecamos e separados fomos da glória de Deus, mas Deus já estava usando também o profeta Isaías para falar algo que aconteceria 700 anos depois. Então, diz assim o texto, é versão ARC, tá? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A igreja, bem forte. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a igreja. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deus é brabo demais, irmãos. Deus na história, viu como Deus age na história, através da história. Deus está fazendo tudo lá atrás para chegar em nós hoje. Então, Deus usou o profeta Isaías para falar assim: olha, eu vou enviar um que vai levar sobre si todas as iniquidades, que vai levar sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Então, o profeta Isaías já estava ali profetizando. E aí, amados, chega o tempo, como nós lemos em Gálatas, que chegou o tempo, a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho Jesus, e através do sacrifício e do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, todos nós fomos livres da condenação eterna. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia. Sabe por que temos que celebrar a Páscoa? Porque o nosso Cordeiro Pascual derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, porque a Bíblia lá no Velho Testamento já dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E porque Jesus se fez Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascual, e verteu seu sangue na cruz do Calvário, nós fomos livres da condenação eterna. Aleluia. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, temos a marca do sangue de Jesus sobre nós. Eita, glória a Deus. Isso é tremendo demais, irmãos. Nós temos a marca do sangue de Jesus sobre nós. Sabe por que Satanás não pode tocar em nós quando somos fiéis ao Senhor? Porque quando Ele olha para nós, Ele não enxerga o nosso rosto, Ele enxerga o sangue de Jesus.
Eita, glória a Deus. Isso é forte demais, né? Há uma marca sobre ele, há uma marca sobre ela, do Cordeiro, o sangue. Por isso eu não posso tocar nele, não posso tocar nela. Isso é tremendo demais, queridos. Aleluia. Logo, o anjo da morte, o destruidor, o inimigo das nossas vidas, não pode nos tocar mais. O sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo o pecado. E a boa notícia é que por meio de Jesus Cristo vencemos a morte. Eu vou botar esse texto também. Põe aí 1 Coríntios 15, 55 e 58. Irmãos, esse texto, fica em pé um minutinho, irmãos. Esse texto tem que ser lido mesmo, para a gente sacudir o inferno, irmãos. Esse texto é 1 Coríntios 15, de 55 a 58. Quando eu falar igreja, você vai ler esse texto. Nós vamos ler todo mundo junto. Eu vou tirar o microfone, cortar meu volume aqui, para não te atrapalhar e você não me atrapalhar. A gente vai ler todo mundo junto. Mas eu quero que a gente leia esse texto, mas com muita força mesmo, com muita força, né? Vamos lá? 1, 2, 3, igreja, vai! Onde está o... Eita, glória a Deus! Pode sentar. Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? Você está entendendo por que você tem que celebrar a Páscoa? Para você dar graças a Ele pelo livramento da condenação eterna. E aí Paulo termina o texto, a parte do texto, que o texto não termina ali, dando um tapa em nós, irmãos. Ele está dizendo, sede firmes e constantes. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, olha a profundidade disso aqui. Ele está dizendo para você que a morte não tem mais domínio sobre você, que o inferno não tem mais domínio sobre você. E por que você é tão inconstante? Por que você, qualquer coisinha está caindo? Qualquer coisinha você está perdendo a fé? É isso que Paulo está dizendo. Ele primeiro está te dizendo o seguinte, olha o que eu venci por você. Olha quem não tem mais domínio sobre você, que outrora tinha por causa do pecado. E aí, ampliando a revelação sede firmes e constantes, ou seja, faça valer a pena o que Ele conquistou por você na cruz do Calvário. É isso que Ele está dizendo. Você está entendendo, irmãos? Não dá para ficar de mimimi, não dá para ficar de ninguém dentro da igreja, irmãos. Em nome de Jesus, a gente tem que crescer no reino, a gente tem que crescer na maturidade, a gente tem que parar de picuinhas, a gente tem que parar com coisinhas bobas, perder tempo que não é para perder tempo. Sede firmes, irmãos, e constantes, sempre na obra do Senhor. Vou entregar o cargo, vou entregar o voluntariado, estou chateado, faço tudo e Deus está contra mim. Irmão, tu acha que Jesus ia morrer na cruz, vencer a morte por você, te livrar do inferno, para você depois ter a cara de pau de dizer que Ele não está nem para você, irmão? Em nome de Jesus. Está difícil, irmãos? Está complicado? Permanece firme. Firme, inabalável, não baixa a guarda, porque a recompensa vai vir. O reino de Deus é um reino de recompensas.
Apóstolo, mas está doendo muito, está demorando muito. Então deixa eu te dar uma boa notícia, é porque a glória vai ser maior. O nível que Deus vai te levar será maior. Irmãos, a gente faz uma frasezinha já de muitos anos no meio gospel, no meio cristão, que é uma verdade. Tem frases dessas que são verdadeiras. Quanto maior a luta, é verdade, irmãos. É verdade. Quanto maior a luta, maior a vitória. Nenhum prédio de muitos andares fica pronto logo, porque existe um tempo para fazer a fundação. Se você pegar um prédio de 2 andares, 3 andares, que hoje existe desses tamanhos, vai ser um tempo para fazer a fundação. Mas se você pega um de 10, 15 andares, é outro tempo. Talvez o dobro, o triplo de tempo. Claro que depende do solo, depende de muita coisa, mas não é o mesmo tempo. Então, quanto maior a luta, maior a vitória. Você pode ter certeza disso. Deus tem coisa grande com você. Então você deve celebrar, porque Ele te deu livramento. Em segundo lugar, segundo motivo para você celebrar, a Páscoa representa a nossa libertação. Aí tem a ver com a saída do Egito. Quando eles estão saindo do Egito, está acontecendo a libertação. Sabemos que a Páscoa é o evento bíblico que marca a saída do povo de Deus do Egito, onde eles foram libertos da escravidão egípcia e do jugo de Faraó. A celebração da Páscoa nos traz à memória o dia da nossa conversão. Você vai lembrar do dia da tua conversão. Quando o Senhor nos libertou da escravidão do mundo, do pecado e do jugo de Satanás, por meio do sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Uma vez que fomos libertos em Jesus, somos chamados a vivermos esta liberdade de maneira responsável. O Cordeiro da Páscoa nos chama para vivermos a verdadeira santificação. Amados, tu tem como pensar um pouquinho aí como foi a sua conversão? Você pode lembrar do dia da sua conversão aí? Agora pega do dia da tua conversão para trás. Aonde você vivia? O que você fazia? O que o inimigo te oprimia para você fazer? Qual era a sua perspectiva de vida? Sabe qual era a perspectiva de vida daquele povo? Escravidão, jugo, miséria, tudo isso. E é exatamente isso que o pecado faz conosco. Até porque o pecado dá liberalidade ou legalidade para Satanás ter a autoridade que eu falei que ele tinha sobre nós quando nós éramos do mundo, quando nós éramos escravos do pecado. Mas um dia, esse Jesus se apresentou para você, esse amor se revelou a você e te fez sair debaixo desta escravidão, desta opressão. E você agora tem uma perspectiva de vida, aleluia, aleluia. Você não tem mais o domínio do pecado sobre você. Paulo, falando aos Romanos, fala sobre isso. O pecado não terá mais domínio sobre você, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça salvadora, essa graça maravilhosa, que Paulo disse que nós devemos render graças a esse Deus maravilhoso, que mandou o Cordeiro Pascual para nos salvar. Isso é tremendo demais, queridos. Isso é maravilhoso. Você não está mais debaixo do jugo de Satanás. Tudo por causa do Cordeiro Pascual, chamado Jesus Cristo. Agora, queridos, escute bem. Uma vez que fomos libertos em Jesus, somos chamados a vivermos esta liberdade de maneira responsável. Você tem vivido a vida cristã de maneira responsável? É uma pergunta para você mesmo responder. Como que você está vivendo essa vida cristã? Você está dando valor a isso? Ou você está invalidando o sacrifício de Jesus? Ou você está se tornando culpado do corpo de Jesus? Lembra da ceia que tem o texto?
Você tem sido digno de participar da mesa do Senhor? São perguntas que precisamos fazer. Mas a verdade é que, estando libertos em Cristo Jesus, nós somos chamados a viver essa liberdade com responsabilidade. E aí Gálatas 5:1 e depois versículo 13 diz assim, ó: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas: olha, fique firme nessa liberdade que Deus está dando para vocês. Saibam viver essa liberdade que Ele está dando. Não viva na libertinagem. Ele está dizendo: não volte a ser escravo, não volte a fazer aquilo que vocês faziam antes. No versículo 3 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, olha o que ele diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então Deus nos chama para vivermos com responsabilidade, Anderson, esta nova vida em Cristo, que agora fomos libertos, nós não somos mais escravos do pecado, então nós não podemos mais voltar para lá. É isso que ele está dizendo. Romanos 6, 22 e 23 vai dizer: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Então, mais um motivo para você celebrar a Páscoa. Terceiro motivo para você celebrar a Páscoa. Diga comigo: a Páscoa nos traz a memória. Qual era o nosso estado? A gente acabou de lembrar um pouquinho agora. E essa questão está ligada às ervas amargas. Por que que Deus mandou colocar ervas amargas na ceia da Páscoa? Para que quando eles comessem as ervas amargas, eles lembrassem, Caio, do amargo que eles viviam lá no Egito. Para que eles não quisessem voltar para lá. Agora, ô povinho de dura cerviz, hein, irmão? Não, ninguém aqui nem se compara. Não, a gente está na prateleira de cima, irmão. Ah, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus. Ah, nem o povo de Israel comendo as ervas amargas para lembrar de quando eles ficavam lá fazendo tijolos para construir os palácios, as casas dos egípcios, sendo maltratados. Eles deixaram de murmurar. Não, aqui não, aqui não tem. Aqui está todo mundo afiado. Quando a luta vem, todo mundo dá glória. Quando o emprego falta, você fica rindo à toa, né? Quando o casamento não está indo bem, você engrandece o Senhor. Eu acho que a gente não está na prateleira de cima, não. Acho que a gente está ainda mais baixo que eles aí. Mas isso aqui, irmãos, é para a gente lembrar. A gente reclama muito, irmãos. A gente fala mal de Israel. Cara, esse povo não é brincadeira não, hein? Deus abriu o mar vermelho. Deus deu maná. Deus deu nuvem, deu coluna de fogo para proteger, para guardar. E o povo estava murmurando. Parecia até que eles não viram o que Deus fez. E Deus te achando aqui hoje. Deus te curou você de algo lá no passado. Agora está vindo um resfriado, tu está reclamando que não está te curando um resfriado, irmão. Esqueceu do câncer que Ele te curou? A porta não se abria, a porta abriu. Deus te prosperou. Aí Ele permitiu uma prova nova sobre a sua vida. Você está reclamando, esqueceu da grande porta que Ele abriu? Esqueceu, irmão? Se Ele fez lá, Ele pode fazer aqui, irmão.
Ele não mudou. Agora, para cada tempo, Deus tem um propósito. Então, as ervas amargas é para a gente lembrar de quando nós éramos escravos de Satanás com nossos pecados, irmãos. Esse era o propósito das ervas amargas ali na ceia da Páscoa judaica. Então, aplicando para nós, a Páscoa é um tempo de reflexão para lembrarmos de onde Deus nos tirou. Deus me tirou de uma família de prostitutos. Glória a Deus por isso, irmãos. E para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus, estou eu aqui fazendo 50 sexta-feira que vem, aleluia, glória a Deus, casado com essa mulher maravilhosa, há 27 anos que eu vou fazer agora dia 3 de junho, aleluia, amando. Temos problemas? Vários. Não é perfeito, mas nos amamos. Nunca traí. Sei, irmã, fica tranquila, eu também sei que não fiz mais do que a minha obrigação. Eu sei. E por causa como ela faz da peixeira da Paraíba dela. Eu não estou aqui cantando de... Não, galo não, tá bom de galo. Eu estou aqui dizendo que... Não, eu só estou dizendo para você o seguinte. O plano de Satanás era que agora com 50 anos tivesse muitos filhos, ou nenhum filho, ou tivesse até morto, com várias mulheres, porque esta era a bagunça que Satanás fazia na minha família, tanto materna quanto paterna. Mas o Cordeiro da Páscoa me encontrou. Aleluia. Este sangue derramado me libertou, me livrou. E por causa dele, não pelos meus méritos, por causa dele, a única participação que eu tenho, que você pode ter, é permitir que ele faça algo em nós. E porque eu tenho permitido, eu estou quebrando, ou melhor, quebrei uma maldição, para a glória de Deus. E que a minha descendência, que já começou a se expandir, aleluia, né? Está ali a minha princesinha, com meses de casada, vai viver um outro nível que eu não vivi. Porque o Cordeiro da Páscoa morreu por mim e o seu sangue me resgatou e me livrou desta maldição familiar. Se a gente não glorificar esse Deus, meu Deus do céu. Você está entendendo como você tem que celebrar essa Páscoa? Ainda falta segunda, terça e quarta, acho que é quarta que termina. Tem 3 dias para você celebrar a Páscoa ainda assim, de uma forma poderosa. Como você vai celebrar? Na tua casa, no seu trabalho, no carro, bota louvor, dá glória. Começa a lembrar dessa mensagem aqui, que Deus te livrou, que Deus te libertou, que Deus te salvou. E começa a celebrar, dar glória. Olha quem você era, sua família foi, ou talvez até seja, mas agora em Jesus você está sendo transformado, santificado. E agora, aquele motivo de vergonha que a tua família tem, ele está mudando a história dela, porque Deus te alcançou por meio de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje a minha vida é motivo de glorificação para o Senhor no meio da família, porque os planos de Satanás foram frustrados. E ainda não venci, irmãos. Ainda não venci. Mas como disse, ou diz a palavra de Deus, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E eu espero que eu termine bem o meu ministério. Que no dia do meu sepultamento você glorifique a Deus pelo homem de Deus que eu fui. E que eu não estrague tudo aquilo que Deus estava fazendo. E olha, eu não estou livre. Por isso que eu careço das vossas orações. Me cerquem com oração, porque a luta é grande demais. Mas nessa noite Deus está falando com você aqui. Olha da onde Deus te tirou. Olha como Deus está mudando a história da sua família. Isso chama-se poder de Deus. Isso chama-se amor de Deus. Isso chama-se graça de Deus. É isso, misericórdia de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, todos nós
andávamos errantes lá no Egito. Nós estávamos caminhando para a morte eterna, mas Ele veio e nos salvou, aleluia. E portanto devemos glorificar a Deus através das nossas vidas. Sabe, é isso que Deus quer que você entenda aqui nessa noite. Você quer celebrar de uma forma melhor ainda esta Páscoa, deste retorno para Deus. Viva os seus dias glorificando, ou de maneira que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Lute todos os dias para você mortificar a sua carne, e todos os dias ressuscitar o teu espírito, que é onde Deus se revela e se manifesta, a fim de vivermos em novidade de vida. O Senhor nos chama para vivermos em novidade de vida, porque foi para isso que Ele nos salvou. Viva o novo de Deus em sua vida. Crucifica o velho. Fala para quem está do seu lado: crucifica o velho e viva o novo. Aleluia. Eu não vou ler, irmão. Romanos 6, de 1 a 4, está dizendo tudo isso que eu falei agora. Essa semana de celebração de Páscoa é uma oportunidade, de renovarmos a nossa aliança com Cristo e nos mantermos fiéis a Ele, e não olhar para trás, para não virar estátua de sal. Deus quer que eu e você nessa noite renove a aliança com Ele e fala: Senhor, não está sendo fácil, não é fácil e não vai ser fácil, mas eu firmo um propósito com o Senhor. Eu vou me esforçar para todos os dias viver em novidade de vida, porque eu quero celebrar esta Páscoa com honra, com alegria, com glorificação. Aleluia, aleluia. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ou será que você pode tirar aí alguns segundos para começar a glorificar? Será que você pode abrir a tua boca e engrandecer? Será que você pode falar em línguas como uma maneira de celebrar? Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, obrigado, Senhor. Eu não merecia, Senhor. Eu não merecia, mas a tua graça me alcançou. Oh, Senhor, eu sou tão pecador, miserável homem que sou, Senhor. Miserável homem que sou, meu Deus. Como disse Paulo: para quem nos livrará do corpo desta morte? Ah, Senhor, como a tua graça é algo que nos constrange. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar em glória. O louvor aqui em cima nos ajuda a caminhar, Senhor Deus, de maneira que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Senhor Deus, nós queremos, Pai, responder a tua palavra nesta noite. Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, renovar a nossa aliança contigo, Senhor. Oh, aleluia. Oh, amado, a gente precisa celebrar a Páscoa, sabe por quê? Eu vou ser prático agora para a gente encerrar adorando. Porque a Páscoa representa a nossa separação do mundo por Cristo. A gente precisa celebrar porque representa a nossa separação do mundo. E sabe qual é a ordem de Deus para a gente terminar essa mensagem? Para nós, com relação ao mundo, ouça bem isso aqui, olha: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, diga comigo, e o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode erguer a tua voz, glorificar e se levantar para a gente adorar o Senhor. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu senti que tem um portal aberto aqui, irmãos. Eu interrompi o sermão, faltava ainda algumas coisas ali, mas eu entendi que é aqui, até aqui. Então nós vamos celebrar agora essa Páscoa. E você vai ficar à vontade
do seu lugar, vir na frente. Se você nessa noite entende que precisa renovar a sua aliança, você precisa, sabe, ter um momento com Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu não tenho vivido dignamente, mas eu quero viver melhor daqui para hoje, daqui por diante. Eu quero hoje fazer um pacto de voltar a ser quem o Senhor me chamou para ser. É noite de você celebrar essa Páscoa de forma gloriosa. E se você está vivendo essa vida já alinhada com os céus, então celebre, glorifica, engrandeça, fale em línguas, cante, adore, mas reaja ao altar, reaja ao altar, reaja ao altar. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.